Então, eu vou trazer aqui para você, Rô, quais as diferenças. Existe diferença entre a constelação familiar e a organizacional? Sim, existe. E aqui eu estou trazendo algumas delas para vocês. Então, no campo da pertença, então aqui na primeira coluna a gente tem as características. Aqui, na constelação familiar e aqui na organizacional. Então, a pertença dentro de uma constelação familiar, ela é permanente. Eu pertenço a essa família permanentemente. Na organizacional, ela é temporária. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá. Estou em outro lugar. Então, eu saio daquele sistema. Eu me desvinculo. A ligação na familiar é forte. Na organizacional, menos. A ligação entre as pessoas, a ligação entre as coisas. A função na familiar, ela nunca se altera. Ou seja, essa ordem nunca se altera. Ela é fixa. A função de ser pai é fixo, ela não altera. Na organizacional, é alterável, inclusive a ordem são várias, porque dentro de um departamento eu tenho uma ordem, dentro de uma área eu tenho outra, existe a ordem que pode ser, que vir de baixo para cima, né? Ou seja, vem do diretor, vem dali, nananã, mas eu tenho alguém com grande experiência em determinado departamento, que as pessoas o obedecem mais do que o próprio chefe. Aqui a gente fala o que é teste, né? Na constelação familiar, eu consigo até fazer alguns testes. Na organizacional, eu simulo muito. Perdão. Um minutinho só. Organizacional, eu posso simular diversas coisas na constelação organizacional. Eu posso simular. Eu quero colocar um produto novo no mercado. Aí o facilitador nessa hora deve se perguntar: por que você está tossindo? O que existe de difícil dizer nesta frase que eu estou tentando dizer? No campo emocional também existem diferenças. Então, vocês vão ver aí que a linguagem, também eu cito aqui, na familiar é muito pessoal, na organizacional é uma linguagem muito própria, cada empresa tem a sua forma de conversar. Por exemplo, quando eu dei o exemplo que eu trabalhava na siderúrgica, e a empresa que eu estava falando chamava-se, quando eu entrei nela, chamava-se Vega do Sul. Vega é a estrela, Vega que fica aqui em cima do Sul. Então, a empresa chamava-se Vega do Sul. Quando ela foi comprada pelo Mittal, ela tornou-se ArcelorMittal. Então, a troca do nome da empresa, vocês não têm ideia na diferença gigantesca que teve no comportamento dos funcionários. Porque muitas pessoas aqui no Sul se identificavam com o nome Vega do Sul, porque era um nome muito antigo, né? A empresa já existia há muitos anos. Então, teve muitas pessoas que falavam isso, externalizavam isso. Nossa, depois que mudou o nome da empresa, isso daqui, né? Para ela modificou muito, porque o nome é uma identidade, gente. O nome de uma empresa, o nome de um produto, aquilo cria identidade real. E quando você faz essa troca, né, para algo que ainda mais o nome da empresa se tornou o sobrenome do novo dono, nós perdemos certa identidade nesse momento. Entende? Então, aí, por exemplo, o facilitador ali, aqui eu coloquei, tem que ter experiência, tem que ter atitude, né? Em ambas as constelações, em ambas as facilitações que eles forem fazer, né? E as mais importantes diferenças que existem entre constelação familiar e organizacional. Na constelação familiar, você sai de lá com a solução.
Na familiar, não. Desculpa, na organizacional, não. Você sai de lá com o caminho para a solução. Porque muitas vezes vai depender de uma tomada de atitude desta pessoa, e lembrando bem, né? Na constelação organizacional, somente aquele que tem poder de tomada de decisão é que pode levar o tema para ser constelado. Eu não tenho poder de tomada de decisão na minha empresa, na empresa em que eu trabalho, eu não posso abrir uma constelação empresarial para ela. Essa talvez seja a solução da constelação organizacional. A constelação mostra onde está a solução, mas a solução vai vir quando esta pessoa que tem poder de tomada de decisão fizer uma ação dentro da empresa. Por exemplo, a gente estava falando aqui da ordem, né? Então, não adianta nada eu honrar o que veio antes se essa atitude não for tomada dentro da empresa, colocando, por exemplo, as fotos dos diferentes fundadores, né? Se eu quero dar mais pertencimento ao funcionário, entrego a ele o crachá com o seu nome, para ele se sentir pertencente, e por aí vai. Ou seja, a solução está lá na ação, na atitude que ele vai tomar. E na constelação vai mostrar os diversos caminhos que eu tenho para isso. Ajudou a clarear, Rose? Ed, você está com a mão erguida aí faz tempo. Fale comigo. Não, eu só queria ver aqui uma indagação que eu estou me fazendo aqui. A gente fala de empresa, de culturas, né? Nós temos hoje um fundo empresarial no mundo, BlackRock, que ele é tão poderoso que o produto interno dele, o PIB, só perde para o da China e para os Estados Unidos. Ele é dono de quase todas as empresas. Então, você tem hoje aí um mundo inteiro submetido à cultura de algumas pessoas. A gente nem sabe o que está acontecendo, como é que vai ser. Então, eu não sei, eu fico assim, quando você fala essas coisas aí, onde é que nós estamos hoje, né? Essa é a minha perplexidade. Mas fala mais um pouco aí, eu não sei se eu compreendi a sua... Não, você fala que as empresas... O que lhe deixou perplexo? As empresas são compradas, as culturas vão se mesclando, e às vezes não combina. Muito bem, mas você tem hoje uma empresa que é dona de tudo. Então, você tem hoje a imposição do ESG, né, na cultura das empresas, tudo isso, vindo de ninguém sabe de onde, para onde, como está sendo feito. A gente nem sabe hoje a manipulação que está sendo feita, porque 4, 5 pessoas têm um poder que só perde de produto interno bruto, Estados Unidos e China. O resto, todos os países do mundo estão abaixo. E uma empresa que a gente nem ouve falar. Está aí, a BlackRock. Né? É isso. Eu vou te... Tem esse assunto, deixa eu me lembrar aqui o nome do livro, espera aí. Está aqui em algum canto. É Blink Malcolm, Intuição num Piscar de Olhos. Esse não está aqui na apresentação, mas eu tenho algumas coisas aqui anotadas. Então, isso... E o que tem a ver, né? A intuição num piscar de olhos tem a ver com o quanto eu, facilitador, né? E vocês, todos aí, facilitadores das constelações, temos essa intuição bem aflorada, né? E o quanto um facilitador precisa ter realmente a maturidade, a experiência de vida, ter experiência no sentido de você ter trabalhado com outras coisas, né? Porque imagina você sentar ao lado de uma pessoa que tem, sei lá, uma empresa, sei lá, de transporte. Você não entende nada de transporte, muito bem, mas você precisa ter essa
intuição, esse jogo de cintura, essas características que são características inerentes dessa nossa função de facilitador, né? Então, o cultivo dessas várias culturas que a gente está falando aqui, o contato com isso faz uma diferença enorme, né? Completamente diferente a forma, por exemplo, falar, né? A forma que vocês conversam, essa turma que conversa, esse jeito de falar aí do norte, comparado à formatura que eu dei, a formação que eu dei há um tempo atrás com a turma do sul, de Porto Alegre. Então, até assim, aí existe essa necessidade da gente ter essa capacidade, né, na verdade, de analisar qual a melhor forma que a gente tem para facilitar, para dar as aulas, né? Então, muitas vezes, né, a gente não vai ter essa percepção, né, Fred, das coisas como verdadeiramente elas são, né? Quem está por trás deste produto, quem está por trás dessa empresa, né? Quem é o verdadeiro dono disso, né? E você vai ter que lidar com aquilo que está ali, com aquilo que é apresentado. E lembrando, constelação empresarial trabalha com realidade, diferente da constelação familiar, né? É real, né? O que está acontecendo, né? Não dá para você, apesar de ser possível fazer testes na constelação organizacional, eu devo trabalhar sempre com o foco na realidade, né? Por exemplo, então, se o teu cliente senta do seu lado e vai falar, eu tenho a ideia de, tananã, né? Eu gostaria de, não sei se eu devo comprar esta empresa. Então, é possível você fazer testes com isso, né? Bom, se você compra essa empresa, o que acontece com a tua empresa atual? Ela fica bem? Ela fica de pé? Ela se mantém? Né? Então, são testes, né? Você ainda não comprou a empresa, mas eu quero saber como é que vai ser. Eu quero lançar esse produto aqui no mercado. Será que ele vai ter boa aceitação pelos meus clientes? Bora testar. Vamos colocar isso no campo. Então, existem várias formas aí da gente encontrar esse caminho aí. Falando um pouco ainda dessa sensação que Fred traz, né? Assim, uma grande empresa, a gente não sabe mais em que mãos estão as coisas. Por outro lado, eu vejo, talvez a Luciana possa comentar, um movimento de grandes nomes de gestão e mentorias buscando uma outra maneira, um outro olhar, né? Haja visto que pessoas procuram constelações para trabalhar, grandes empresários procuram as constelações para entender esse campo e toda a estrutura que sua empresa se forma. Eu estava lendo recentemente, estou terminando de ler um livro chamado A Fonte, de um autor que ele traz exatamente isso, né? Ele usando aquela teoria do lugar de meditação, desse lugar da conexão com a intuição. Ele está trabalhando com mentoria em inúmeras empresas para encontrar a melhor maneira dessas empresas atuarem com os seus rendimentos, com a sua prosperidade, com mais respeito ao lugar de cada um, a esses sistemas hierárquicos e tudo mais, né? Ou seja, A Fonte, que é um livro que fala de autoconhecimento, ele fala de liderança nesse sentido. Então, eu penso que tem um caminho também na contramão dessa coisa de grandes empresas tomando tudo, fazendo tanta coisa, etc., né? Com desrespeito e tudo mais. Obrigada, Lu. Obrigada a você por contribuir. Eu vejo também que modificou bastante o público
da empresa, da empresarial, né? Da constelação empresarial. Anteriormente, a gente via apenas a busca pela constelação quando o negócio dava errado. Já estava, assim, com um problema muito estabelecido, né? Ah, minha empresa, eu vendo o meu produto, eu consigo vender o meu produto, mas eu sempre estou na dívida. Ou seja, o dinheiro não fica na minha empresa, né? E temas como esse, né? Então, tem uma diferença hoje em dia que a gente já vê, como você falou, né? A gente já vê as pessoas buscando a constelação empresarial como uma mentoria. Fiz a minha formação, constelador empresarial na Holanda era o país que se tinha como o constelador empresarial era uma função estabelecida, era um cargo, né? Era normal. Aqui no Brasil, ainda não. Né? Aqui no Brasil, eu conheço talvez 2 empresas que se utilizam da constelação empresarial, Electrolux é um dos nomes, e que utiliza a constelação empresarial efetivamente. Né? Então, principalmente dentro do Departamento de Recursos Humanos. Né? Então, hoje em dia, e eu consigo dizer poucos nomes ainda, né, de grandes empresas. E eu sei dessa porque saiu na revista RH Brasil, não sei se vocês conhecem, se alguém aqui é da área de recursos humanos, saiu na revista, né, a entrevista com a pessoa, né, do departamento dessa empresa, e ela falando que ela se utilizava das técnicas e da metodologia da constelação empresarial dentro, né, dessa empresa aí. Então, aqui, rapidamente, porque eu acho que vocês estão vendo? Sim. Essa é também uma diferença bastante interessante, né? Então, entre os princípios e leis ou ordens aí, né, vocês vão ver a velha característica, né? Enquanto a hierarquia na família ela tem essa característica de um V nas organizacionais, muitas empresas ainda têm a característica Piramidal. Piramidal, obrigada. Piramidal, isso aí. E vocês sabem o porquê por exemplo, do símbolo do exército ser este também? Este símbolo é um símbolo de hierarquia muito antigo, tá? É o símbolo do masculino, né? Enquanto o símbolo do feminino é este. Então, a ordem segue o sentido do relógio, né? O homem à direita da mulher e os filhos do mais velho ao mais jovem, né? O caçula, o mais distante da mãe, né? O sistema mais novo tem prioridade sobre o sistema mais antigo, e a pessoa mais velha tem prioridade sobre a pessoa mais jovem. Isso é a lei, né? E dentro da empresa, será que é assim? Nem sempre, né? Nem sempre. Tem empresas que conseguem lidar muito bem com hierarquia, antiguidade, competência, né? A percentagem do acionista, né? Então, é diferente isso daqui, né? É bem diferente. Então, ela tem uma característica em que os sistemas da empresa, eles vão passar por todas essas características, essas entidades aqui que eu estou mostrando aqui nesse slide. Então, departamentos, se a tua empresa ainda for daquela mais antiga, tem as seções, que eram chamadas de seções, hoje normalmente é chamado de áreas, tem várias estruturas, tem os clientes, os fornecedores, os produtos, mercado, funcionário, enfim. É uma gama bastante diferente, né?
vai fazer, e tudo isso daqui vai fazer conexão com o DNA, então isso daqui não vai formar o DNA dessa empresa, né? Dentro de uma empresa, né, você tem pessoas trabalhando, e as pessoas levam todos os seus respectivos sistemas familiares para dentro da empresa. Você não pode esquecer disso. Então, falando um pouco de sistemas na empresa, né, ainda de pertença, né, sim, todos têm o mesmo direito a pertencer. A palavra que veio junto com o pertencimento dentro das constelações empresariais é respeito. O que é e deve ser permitido ser dentro de uma empresa, né? Então, se eu tenho conhecimento de que o meu sistema familiar ele é tão complexo a ponto de todas essas complexo ao ponto de saber que os avós e os antigos parceiros dos meus avós, os pais e os seus irmãos de sangue, também os abortados, os doados, os esquecidos, parceiros antigos dos seus pais, os filhos, todos os filhos, também os abortados, os doados, os esquecidos. Aqui conta também os meios-irmãos, né? Os vendedores, também aquele que, se você mantém alguém, ele está conectado ao sistema ao qual ele mantém. Também pertence à família todos que, através da sua morte ou da sua perda, trouxeram alguma vantagem, né, aos membros da família, as vítimas e os perpetradores. Se a gente já sabe que um sistema, o nosso, é tão complexo deste tamanho, complexo e grande, e sabendo que eu levo o meu sistema para dentro da empresa, você imagina como tem influência, né, constelação empresarial, o sistema de quem está ali sentado ao seu lado. E lembrando, de novo, né, para abrir uma constelação empresarial é necessário que você tenha poder de decisão, para que aquilo que vai ser mostrado na constelação, você tenha o poder de executar, né? O caso do Bert aqui, que eu gosto muito, muita gente julga que o amor tem o poder de superar tudo, que é preciso apenas amar bastante e tudo ficará bem. Para que o amor dê certo, é preciso que exista alguma outra coisa do lado dele. É necessário que haja o conhecimento e o reconhecimento de uma ordem oculta do amor. Bert sempre muito bom nas suas colocações, não é mesmo?